A noite caía sobre a cidade enquanto Catarina fechava a tela do notebook com um suspiro, alongando os braços para aliviar a tensão nos ombros. Pelo vidro da janela de seu escritório em casa, as sombras violetas do entardecer de fevereiro envolviam os prédios, anunciando o fim de mais um dia. Ela afastou a cortina pesada e encostou a testa no vidro frio, observando as luzes dos postes que já se acendiam lá embaixo, refletindo-se nas poças derretidas, os primeiros sinais tímidos de que o inverno começava a ceder. Mas a estação ainda resistia. Gelos pendiam como rendas dos beirais, e os transeuntes se encolhiam nos casacos, protegendo o rosto do vento cortante. Dentro do apartamento, porém, reinava um calor aconchegante. Os radiadores antigos, herdados da avó, aqueciam o ar com um calor seco e constante, preenchendo os cômodos de uma sensação familiar. Catarina adorava aquele espaço, com seus tetos altos de 3 metros, os detalhes em gesso nos cantos, as amplas janelas onde cabia sentar-se com as pernas dobradas e um livro nas mãos. O assoalho de madeira rangia suavemente a cada passo, como um velho companheiro que guardava as memórias de gerações. Sem pensar, ela ajustou a foto sobre a mesa, um registro do verão passado na casa de campo, onde aparecia ao lado de Oleg e da filha Daria. Ele as abraçava, semicerrando os olhos contra o sol, com aquele sorriso especial que a havia conquistado 18 anos antes. 18 anos. Catarina percebeu de repente que logo chegaria a data do aniversário de casamento, a boda da Romã. Um sorriso involuntário tocou seus lábios ao lembrar do primeiro encontro, tão vivo em sua memória como se fosse ontem. Ela, uma aluna exemplar de tranças longas, ele, um rapaz descontraído e habilidoso, alma da festa que a cortejava com cartões feitos à mão, versos tortos e serenatas de violão no pátio do alojamento estudantil. Chegou até a esculpir pequenos animais em madeira para ela. Quando Daria nasceu, presenteou-a com um zoológico inteiro talhado por suas mãos. Será que aquelas figuras ainda existiam? Talvez estivessem guardadas em alguma caixa no sótão. A ideia da comemoração aqueceu seu ânimo. Já havia comprado o bolo predileto de Oleg, o Praga, uma garrafa de vinho tinto e um vestido novo, que realçava sua silhueta ainda esbelta. Ele voltaria de uma viagem a trabalho em Ekaterimburgo dali a 2 dias, justo a tempo para o fim de semana. Daria estava na casa dos avós paternos, se preparando para uma Olimpíada de Matemática. A menina era brilhante, herdara dela o gosto pela lógica e os números, resolvendo problemas com a mesma facilidade com que se descasca uma noz. O telefone sobre a mesa vibrou, exibindo o nome do marido. Seu coração acelerou como sempre acontecia. Oi, Oleg. Como você está? Ela aproximou o aparelho do ouvido e voltou à janela. Tudo bem, respondeu ele, com a voz cansada e distante. Olha, Kátia, acontece que posso precisar ficar mais um dia aqui. Algo a pressionou por dentro, mas ela afastou a inquietação. Afinal, ele era chefe do setor de suprimentos, imprevistos faziam parte da rotina. É algo grave? Perguntou, forçando um tom natural. Não, só uns documentos que os fornecedores estão demorando para enviar, explicou ele, irritado. Escuta, não posso falar muito agora. Tenho uma reunião daqui a 15 minutos. Tudo bem, ela engoliu em seco. Cuide-se e me ligue amanhã. Claro, claro. Vou desligar, tá? Ele hesitou por um instante e acrescentou mais suave. Até logo, Katiusha. Katiusha. Quanto tempo fazia que não a chamava assim? Antes que pudesse reagir, a ligação terminou. Catarina permaneceu junto à janela, observando o pátio iluminado. No prédio ao lado, no 4º andar, uma luz estava acesa. Lá morava Tina, sua amiga de longa data, Alefina Semyonovna. Estranho, pois naquela hora ela costuma estar trabalhando na loja de móveis. Será que estava doente? Uma ideia surgiu. Por que não fazer uma visita surpresa? 2 semanas sem se verem era tempo demais. Tina tinha o dom de fazê-la rir, de afastar qualquer melancolia. Decidida, Catarina trocou de roupa, vestindo uma calça jeans e um suéter, e cobriu-se com um casaco. Seu olhar caiu sobre a caixa do bolo. Por que não levá-lo? Afinal, a celebração com Oleg poderia esperar. Tina adorava doces, seria um gesto carinhoso. Ao sair, o vento gelado a fez estremecer. A neve no chão havia se transformado em uma lama espessa que chiava a cada passo. Mas estranhamente uma leveza invadiu seu peito. No caminho parou em uma banca de flores e comprou um pequeno buquê de crocos roxos, os primeiros arautos da primavera, e uma caixa de bombons. A noite de fevereiro envolvia a cidade em penumbra, mas dentro dela acendia-se uma expectativa agradável pelo encontro com a amiga. Ela não imaginava que aquela quinta-feira comum se tornaria um divisor em sua vida, separando o antes e o depois para sempre. Subindo as escadas até o apartamento de Tina,
Catarina recordava como se conheceram 15 anos antes, em um parque infantil, onde levavam os filhos pequenos. Daria era ainda um bebê e Coxia, filho de Tina, dava seus primeiros passos. Sonhavam que as crianças cresceriam juntas e iriam para a mesma escola. Mas a vida tomou outros rumos. A família de Tina mudou-se para outra cidade por 2 anos, e quando voltou, os meninos já não tinham a mesma sintonia. No entanto, a amizade entre as duas mulheres se fortaleceu, tornando-se quase um laço de irmandade. Compartilhavam segredos, apoiavam-se nos momentos difíceis. Quando Victor, marido de Tina, mergulhou no alcoolismo após a morte da mãe, foi Catarina quem encontrou um bom narcoanalista e o ajudou a superar a crise. Quando Daria desenvolveu uma alergia severa, obrigando-a a trocar todos os produtos de limpeza em casa, Tina passou dias ajudando na faxina. Uma amizade forjada no tempo e nas provações. Chegando ao 4º andar, Catarina respirou fundo, ajustou os cabelos e apertou a campainha. Ouviu passos do outro lado da porta, e uma estranha apreensão a invadiu, como um aviso silencioso: não entre. Vá embora. Mas ela apenas segurou com mais força a caixa do bolo e sorriu ao som do trinco se abrindo. A porta se escancarou, e Catarina congelou com a mão levantada ainda segurando a embalagem. Diante dela estava Oleg, seu marido, que deveria estar a centenas de quilômetros dali, em Ekaterimburgo. Ele vestia um relógio de tom bordô, desgastado nos cotovelos, o mesmo que Tina dera de presente a Victor anos antes, e que Catarina havia ajudado a escolher. O tempo pareceu parar. Um pensamento absurdo cruzou sua mente. Seria uma brincadeira? 1º de abril? Não, era fevereiro. Oleg empalideceu de repente como se todo o sangue lhe tivesse sido drenado. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Do fundo do apartamento, ecoou a voz de Tina, quente e íntima, com aquele tom reservado que as mulheres usam apenas com quem amam. Olejka, quem é? O jantar está esfriando. Oleika. Assim só a mãe dele o chamava. Catarina nunca usará esse diminutivo. E agora ele era Oleika, e havia um jantar e o relógio de Victor. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com velocidade brutal, formando uma imagem que a enojou. O ar ficou denso, quase irrespirável. Cada inspiração era um esforço. Tina surgiu da cozinha, enxugando as mãos no avental, descontraída, com os cabelos soltos, uma imagem que Catarina nunca vira antes. A amiga paralisou ao vê-la, mas apenas por um segundo. Em seguida, seu rosto se contorceu em uma careta de irritação e desafio. O que você está fazendo aqui? Cruzou os braços sobre o peito, como se protegesse seu território. Aquelas palavras a feriram como um tapa. 15 anos de cumplicidade, centenas de noites compartilhadas, lágrimas, confidências, apoio nos momentos mais duros. E agora, o que você está fazendo aqui? Claramente, ela havia atrapalhado. Catarina. Catarina ouviu a própria voz como se viesse de longe, calma, quase indiferente. Mas por dentro tudo se apertava em um nó tão duro que parecia impossível desatar. Kátia, escute. Oleg deu um passo em sua direção, estendendo a mão. Posso explicar tudo. Não precisa. Ela recuou, evitando seu toque. Já está claro. Tina bufou como se aquela cena a entediasse. Sim, está claro. Ele me escolheu, não você. E faz tempo, não é, Oleika? Oleg lançou-lhe um olhar furioso, mas permaneceu em silêncio. E aquele silêncio disse a Catarina mais do que qualquer palavra. De repente, Tina soltou uma risada alta, triunfante. Ah, para com isso, Kátia, não finja ser a santinha ofendida. A culpa é sua. Você o sufoca, controla cada passo, nunca está satisfeita. E o que um homem quer? Carinho, compreensão, admiração. Ele veio para onde se sente bem. Catarina permaneceu imóvel, ainda segurando o ridículo bolo de aniversário, símbolo de uma festa que nunca aconteceria. Dezenas de respostas afiadas giravam em sua mente, sarcásticas, cortantes, acusadoras. Mas em vez disso perguntou apenas: há quanto tempo? Tina e Oleg trocaram um olhar. Ele é um porco, disse ela desafiadora, inclinando a cabeça como se avaliasse a reação da ex-amiga. 6 meses. 6 meses. Catarina rebobinou o tempo mentalmente. Tudo havia começado no verão passado, quando ela e Dasha passaram 2 semanas em Anapa. Oleg ficou. Trabalho, não posso me ausentar, dissera. E ao voltarem, ele estava tão atencioso. Flores sem motivo, jantares em restaurantes, aquele relógio suíço que ele tanto desejava. Ele deixou de te amar há muito tempo, Kátia, continuou Tina, como se martelasse pregos no caixão de sua amizade. Só não tinha coragem de admitir. Você é tão certinha, tudo no lugar. A gente tem paixão, entende? Química. Desde o primeiro olhar, foi como um raio. Eles se conheciam havia 15 anos. E o Victor? Perguntou Catarina, baixa.
Tina deu de ombros. Vika, sempre na estrada, sempre longe. Não liga para mim. E eu sou uma mulher de carne e osso. Oleg mudava o peso de um pé para o outro, ainda parado na porta, como se não soubesse se devia voltar para o apartamento ou ficar com a esposa. E então Catarina lembrou-se do relógio, aquele presente que destoava tanto de suas possibilidades financeiras. E o anel no aniversário de casamento e os jantares. Não conseguiu terminar a pergunta. Tina sorriu com ironia. Ah, Kátia, você é inteligente. De onde achava que vinham os presentes caros? Você mesma dava o dinheiro para as despesas da casa. E ele reservava uma parte para a nossa felicidade. Aquelas palavras doíram como uma facada. Catarina recordou-se de como se orgulhava daqueles gestos, como se gabava para a própria Tina. Olha como meu marido é atencioso. E Tina, com falsidade, assentia, suspirava de admiração. Enquanto isso, tudo não passava de uma farsa. Sua voz soou estranhamente fria, até para ela mesma. Vocês merecem um ao outro. Estendeu a caixa do bolo para Tina. Celebrem. Vai combinar com vocês. Tina pegou o bolo automaticamente. Pela primeira vez, algo como constrangimento passou por seu rosto, a única emoção genuína naquela conversa. Catarina deixou o buquê de crocus e a caixa de bombons no patamar, virou-se e desceu a escada devagar. Cada passo ecoava em suas têmporas como um golpe surdo, marcando o ritmo de um coração que se partia. Degrau, batida. Degrau, batida. Kátia, espera. Oleg correu atrás dela, ajustando o ralo do roupão enquanto descia. Deixa eu explicar. Ela não se virou, não diminuiu o passo. Atrás, ouviu-se a voz de Tina. Oleg, aonde você vai? E o jantar? Calha a boca. Ele grunhiu e seguiu escada abaixo. Quando alcançou Catarina do lado de fora do prédio, agarrou seu braço. Kátia, para. Não é o que você está pensando. Ela se virou lentamente. O rosto que conhecia de cor, cada rugazinha, cada expressão, agora lhe parecia estranho. Quem era aquele homem? Como pôde dividir a cama com ele, preparar seu café, rir de suas piadas? E o que eu estou pensando, Oleg? Perguntou, calma. Que meu marido não estava em viagem a trabalho, mas na cama com minha melhor amiga. Que gastou meu dinheiro em presentes comprados supostamente para mim, mas na verdade para vocês dois. Que os últimos 6 meses da minha vida foram uma mentira. Oleg empalideceu ainda mais, como se isso fosse possível. Não é assim. Me perdi. Ela não significa nada. Foi um erro, um momento de loucura. E você não significa mais nada para mim, respondeu Catarina, baixinho. Soltou o braço de seu aperto. Adeus. Afastou-se do prédio onde ainda brilhava a luz no quarto andar. A noite havia caído por completo. Algumas estrelas piscavam no céu, mas ela não as via. Diante dos olhos, só o roupão bordô de Victor, o sorriso arrogante de Tina e o rosto desorientado do homem que, afinal, nunca conhecera de verdade. O vento de fevereiro se intensificou, cortando-lhe a pele. Mas o frio de fora era nada comparado ao vazio gelado que se instalara onde, uma hora antes, ainda pulsava um coração cheio de esperanças e planos. Não se lembrava de como chegou em casa. Os pés a levaram automaticamente pelo caminho conhecido, passando por pátios nevados e postes de luz fracos. Andava sem perceber o frio, os raros transeuntes, o tempo. Dentro dela só um silêncio sem fim, como se alguém tivesse retirado todas as emoções, deixando apenas uma casca. A chave girou na fechadura com o gesto de sempre. O clique do interruptor e a luz suave encheu o hall. O apartamento a recebeu com um silêncio especial, aquele que só existe em uma casa vazia. Antes Catarina não reparava nisso. A solidão era apenas um intervalo passageiro entre idas e vindas. Agora parecia eterna. Sem tirar o casaco, foi até a sala e sentou-se no sofá. Os olhos caíram sobre as fotos de família na prateleira. Lá estavam ela e Oleg no dia do casamento, jovens, felizes, certos de um amor eterno. Ali a pequena Dasha em seus braços, enquanto Oleg as abraçava, orgulhoso. Mais adiante a viagem ao lago Baikal, 3 anos atrás, de mãos dadas, sorridentes, diante da água azul. Tudo sorrisos, abraços, ternura. Catarina levantou-se devagar e aproximou-se do velho armário de carvalho. Na prateleira superior, atrás de uma pilha de roupas de cama, guardava uma caixa de bétula da Carélia, herança do avô. Lá dentro, os documentos mais importantes, certidão de nascimento, diplomas, apólices de seguro e, por cima de tudo, a certidão de casamento, folha brilhante com letras douradas que selara seus destinos 18 anos antes. Passou os dedos pelas letras desbotadas. Ekaterina Borisovna Vorontsova e Oleg Viktorovich Malachov. 2 estranhos com sobrenomes desconhecidos. Quem eram agora?
O que estava daqueles dois na foto, que se olhavam com tanto amor? E então, finalmente, o dique se rompeu. As lágrimas jorraram de repente, como uma chuva de primavera, inundando os olhos, escorrendo pelas faces. Catarina afundou no chão ao lado do armário, apertou contra o peito a certidão de casamento e soluçou, desabando em prantos convulsos, como se vomitasse toda a dor da traição. Os ombros sacudiam ao ritmo dos soluços, enquanto fragmentos de memórias passavam diante dos olhos. Oleg carregando-a no colo ao cruzar a porta de seu primeiro apartamento, minúsculo, alugado mas tão seu. Ele segurando sua mão na maternidade, quando lhe mostraram Dasha recém-nascida, os dois ensinando a filha. Eles ensinando a filha a andar de bicicleta. Catarina correndo ao lado enquanto Oleg segurava o assento do pequeno veículo, os dois rindo enquanto Dasha, com seus 6 anos, tentava manter o equilíbrio. A primeira viagem juntos quando finalmente puderam se dar ao luxo de passar uma semana à beira-mar. Quantos daqueles momentos haviam sido sinceros? Em que exato instante seus olhos começaram a mentir, seus abraços se tornaram falsos? Será que tudo desde o começo fora uma farsa? As lágrimas secaram lentamente, deixando para trás um vazio estranho e uma clareza mental inesperada. Catarina se levantou do chão, guardou com cuidado a certidão de casamento sobre a mesa e dirigiu-se à sala com passos firmes. Do armário, retirou a grande mala com que haviam viajado em sua lua de mel. Abriu o guarda-roupa e, com movimentos precisos e metódicos, começou a separar as roupas de Oleg, camisas, calças, suéteres, meias. Cada gesto era calculado, como se executasse uma tarefa rotineira já ensaiada. Do fundo da gaveta da cômoda tirou um maço de documentos. Oleg guardava ali cópias de papéis importantes. Ao folheá-los distraidamente, seus dedos congelaram ao deparar com um comprovante de renda. O valor era quase o dobro do que o marido declarava há anos. Na fábrica as bonificações são imprevisíveis, Kátia. Você sabe como é, ora sobra, ora falta, dizia ele, justificando as oscilações no orçamento familiar. E ela acreditara. Sempre acreditara. Catarina deixou o papel de lado e pegou o telefone. Nos contatos encontrou o número de Mikhailich, o velho serralheiro que trocara as fechaduras após o roubo no apartamento dos vizinhos. Alô, Mikhailich? É a Catarina, da apartamento 15. Desculpe ligar tão tarde, mas é urgente. Preciso trocar as fechaduras amanhã de manhã. Sim, às 9 está ótimo. Obrigada. Ao desligar, sentiu um alívio estranho. O primeiro passo estava dado. Agora era hora de pensar no dinheiro. Sentou-se à frente do computador e abriu seu extrato bancário. Anos como contadora remota e auditora lhe permitiram acumular uma quantia considerável. Parte ia para as despesas da casa, mas a maior parte ficava em uma conta separada, guardada para um dia como aquele. E o dia chegará. Um cálculo rápido mostrou que mesmo sem renda extra, teria o suficiente para pelo menos 6 meses sem aperto. E com sua qualificação e reputação, trabalho não faltaria. Aliás, havia até algumas propostas promissoras de clientes que deixará de lado para não sacrificar o tempo com a família. Agora poderia se dedicar à carreira. Mas o mais importante era Dasha. Como dizer à filha adolescente que sua família estava desmoronando? Como explicar que pai e mãe não morariam mais juntos? Catarina decidiu que seria sincera, mas cuidadosa. Nenhuma acusação, nenhum detalhe sobre a traição. Apenas a verdade nua. Mamãe e papai estão se separando, mas os dois te amam e sempre estarão por perto. O relógio da cozinha marcava 3 da manhã quando finalmente se deitou. O sono não vinha, os pensamentos giravam como flocos de neve além da janela, caóticos, mas com uma lógica própria. Ao amanhecer, eles se organizaram em um plano claro. Uma vida sem Oleg, sem traição, sem mentiras. Uma nova vida que começaria naquele mesmo dia. Com essa certeza afundou em um sono pesado, porém reparador. Do lado de fora, a aurora anunciava o primeiro dia de sua nova existência. O despertador soou às 7. A cabeça latejava, os olhos ardiam das lágrimas e da noite mal dormida, mas dentro dela ardia uma determinação estranha, uma força nova que a mantinha de pé. Pela janela, uma neve fina caía, apagando os rastros do dia anterior. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Era Mikhailich, baixo, robusto, com bigodes grisalhos espessos e mãos calejadas pelo trabalho. Ao ver os olhos inchados de Catarina, desviou o olhar com discrição e começou a trabalhar em silêncio, assobiando baixinho alguma melodia antiga, daquelas que soavam como eco de um tempo mais simples. Feito, donzela, disse ao terminar, batendo na fechadura nova. Trava finlandesa, 3 níveis de segurança. Nem com um tanque conseguem arrombar. Obrigada, Mikhailich.
Ela estendeu o dinheiro e guardou com cuidado os 2 jogos de chaves no bolso. O senhor não faz ideia de como me ajudou. O serralheiro hesitou como se quisesse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça, desejou um bom dia e se foi, deixando para trás um cheiro de óleo de máquina e colônia barata. Assim que ele saiu, Catarina ligou para a filha. Dasha demorou a atender. Ao fundo, ouvia-se o burburinho do corredor da escola. Mãe? Por que tão cedo? Estou no intervalo. Dashenka, precisamos conversar. Você pode vir direto para casa depois da aula? Silêncio. Mesmo pelo telefone, Catarina sentiu a filha se tensionar. A intuição da menina sempre fora afiada. Aconteceu algo? A voz de Dasha soou baixa, quase adulta. Conversamos em casa. A que horas você termina? Às 3. Chego logo depois. Estarei te esperando, minha filha. O próximo passo era o banco. Catarina vestiu um casaco azul escuro, austero, amarrou um lenço no pescoço e saiu para a manhã gelada de fevereiro. A sexta-feira estava surpreendentemente ensolarada, mas sem alegria, como se alguém tivesse acendido uma luz forte em um cômodo escuro, revelando sem piedade cada rachadura nas paredes. No banco, assinou os documentos necessários com calma. A conta conjunta, para onde depositava a maior parte de seu salário, agora era só sua. Uma sensação estranha, como se tivesse desamarrado um barco em que já não precisava mais navegar. Mesmo sabendo que aquele dinheiro era fruto principalmente do seu trabalho, ainda assim parecia que cruzara uma linha sem volta. Ao sair, avistou uma silhueta familiar. Oleg estava parado na entrada do prédio, inquieto, passando o peso de um pé para o outro. Ao vê-la, deu um passo à frente, mas recuou ao perceber seu olhar gélido. As chaves não servem, disse ele, sem cumprimento. Troquei as fechaduras, respondeu Catarina, passando por ele com serenidade enquanto abria a porta do prédio com a nova chave. Oleg a seguiu como se estivesse preso por um fio invisível. Kátia, precisamos conversar. Você tem 5 minutos. Ela se virou junto à porta do apartamento, olhando para ele como se fosse um estranho. Estranho, mas à luz do dia, depois da noite de lágrimas e decisões, sua traição já não doía da mesma forma. Espere aqui. Entrou no apartamento e 1 minuto depois voltou com a mala. Aqui estão suas coisas. O restante mando por entrega. Kátia, escuta. Ele tentou entrar, mas ela bloqueou a passagem com firmeza. Não. Tudo o que você tem a dizer, diga aqui. Oleg baixou os ombros, subitamente envelhecido, com olheiras fundas. Cometi um erro, Kátia. Um erro terrível. Me perdi. Foi só com a Tina. Nada sério. Uma loucura passageira. Eu volto, juro. Tudo voltará a ser como antes. Não, Oleg. Ela balançou a cabeça. Nada será como antes. Você não só me traiu. Você destruiu minha confiança. Anos de mentiras. Não conseguirei acreditar em você novamente. Mas somos uma família. Sua voz ganhava um tom desesperado. 18 anos juntos. Temos uma filha. Sem mim você não dá conta. Eu ganho o dobro do que você, Oleg. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Sempre ganhei. Aqueles bônus que você dizia receber e gastar conosco e com a Dasha? Vi sua declaração de renda. Eles nunca existiram. Era o meu dinheiro que você usava para seus caprichos, e para presentear sua amante, não é? Oleg empalideceu, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Acabou, disse Catarina, firme. Você poderá ver a Dasha quando ela quiser. E se precisar falar comigo, que seja por meio de um advogado. Adeus. A porta se fechou, deixando Oleg parado no patamar da escada com a mala aos pés. A chave girou 2 vezes na fechadura, um som seco, definitivo, como o acorde final de um casamento que chegará ao fim. Às 3 da tarde, a porta da entrada bateu. Dasha voltou da escola. Catarina a recebeu no corredor. A filha entendeu tudo imediatamente, pela expressão da mãe, pela ausência dos sapatos do pai no cabideiro, pelo silêncio pesado que preenchia a casa. O que aconteceu? Perguntou Dasha sem tirar o casaco. Onde está o papai? Catarina apontou para a cozinha. Vamos sentar. Precisamos conversar. Enquanto tomavam chá com a geleia de framboesa favorita de Dasha, Catarina explicou a situação com calma, sem rodeios ou acusações. Apenas fatos. Ela e o pai não viveriam mais juntos. As razões? Dificuldades de adultos, complicações que não tinham mais solução. É por causa da tia Tina? Perguntou Dasha de repente, sem erguer os olhos da xícara. Catarina estremeceu. Por que você acha isso? Vi os dois no shopping há um mês. O jeito que se olhavam. Achei que fosse impressão minha, mas depois notei que o papai mudou. Ficava nervoso, vivia no celular. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas ela se conteve, firme como a mãe.
Por que vocês adultos complicam tanto as coisas? Se não ama mais, fala logo. Por que mentir? Catarina abraçou a filha, apertando-a contra si. Não sei, querida. Talvez por medo, talvez por fraqueza. Mas agora o importante é seguirmos em frente. Vamos conseguir. Dasha levantou o rosto molhado. Vamos. Estou com você, mamãe. Do seu lado. À noite, o telefone tocou. Era Maria Fiodorovna, a sogra. A voz tremia de ansiedade. Katienka, filha, o que estão fazendo? Oleg está aqui desorientado. Diz que você o expulsou. Não o expulsei, Maria Fiodorovna. Apenas pedi que vivêssemos separados. Não somos mais uma família. Ai, Kátia, todos os casais passam por dificuldades. Não tome decisões precipitadas. Já pensei muito, respondeu Catarina, firme. A decisão é definitiva. E Dasha? Ela precisa do pai. Sempre poderá vê-lo. Mas nossa vida será separada. Teve que explicar, acalmar, prometer que a neta não seria afastada dos avós. Quando finalmente desligou, Catarina afundou no sofá, exausta. A cabeça latejava. Às 8 da noite, a campainha tocou. Ela se tensionou. Seria Oleg? Mas na porta estava Victor, marido de Tina, com os olhos vermelhos de noites mal dormidas e a jaqueta de couro surrada que usava havia anos. Olá, Kátia, disse ele rouco, mudando o peso de um pé para o outro. Posso entrar? Entre. Ela o deixou passar. Chá? Ou algo mais forte? Perguntou-o com um sorriso torto. Sentaram-se na cozinha com copos de conhaque. Dois traídos de repente do mesmo lado da trincheira. A vizinha contou, explicou Victor, respondendo à pergunta não feita. A velha Nilra, do 5º andar, viu Oleg indo para a casa de Tina, depois te viu com o bolo, ouviu a briga. Ligou para mim hoje cedo, no meio da viagem, dizendo que Aleph tinha perdido o juízo, que estava com outro homem. Ele engoliu o conhaque de uma vez, fez uma careta. Como seguir agora, Kátia? Me dê um conselho. Você é esperta. Catarina olhou para aquele homem simples honesto, que passará a vida ao volante para sustentar a família, e sentiu uma estranha afinidade. Viver, Vitya. Apenas seguir em frente. A dor passa, as mágoas se apagam. Fica só a experiência. E você perdoará. Ele olhou para ela com um vislumbre de esperança. Oleg, o seu Oleg? Ela balançou a cabeça. Traição se entende, mas conviver com ela está além das minhas forças. Ficaram mais uma hora falando de vida, de filhos, de como tudo pode virar de cabeça para baixo em um instante. Quando Victor se despediu, ainda curvado, mas menos perdido, Catarina fechou a porta e percebeu algo inesperado. Pela primeira vez em 2 dias, sentia um leve alívio. Como se, depois da tempestade, o mar começasse a se acalmar, voltando ao seu ritmo natural. Março surpreendera com um calor precoce. A neve derretia, revelando as primeiras manchas de terra. O ar cheirava a primavera, e os raros raios de sol insistiam em romper as nuvens, como se a natureza quisesse apoiar Catarina em sua nova vida. Em 2 semanas, muita coisa mudou. O apartamento, sem metade das coisas e sem a presença de Oleg, parecia mais amplo e luminoso. Ela rearranjou os móveis da sala, comprou cortinas novas, trocou a roupa de cama, apagando os vestígios do passado, criando espaço para o futuro. O trabalho agora ocupava a maior parte do seu tempo. Um grande projeto para uma empresa internacional exigia dedicação total, auditorias complexas, cálculos minuciosos, consultorias. Mas Catarina se saía brilhantemente. Antes, tarefas desse porte a deixavam ansiosa, atrapalhando até a vida familiar. Agora, mergulhada de cabeça na profissão, redescobria um orgulho quase esquecido. Recentemente havia combinado com a empresa onde trabalhava como remota um esquema parcial de presença. 3 dias por semana no escritório, entre conversas com colegas, piadas profissionais e a sensação de fazer parte de uma equipe. Não imaginava como sentirá a falta daquele convívio. E Dasha? Após o divórcio dos pais, a menina se refugiara nos estudos. Uma Olimpíada de Matemática lhe rendera o 2º lugar na cidade e um convite para uma turma especializada em ciências exatas. Seus olhos voltaram a brilhar com aquele fulgor especial, o mesmo que aparecia sempre que resolvia um problema difícil ou decifrava um enigma. Naquele sábado, Catarina decidiu se presentear com um pequeno shopping. O centro comercial estava cheio, como de costume nos fins de semana. Depois de comprar uma blusa nova para o trabalho e um livro para Dasha, entrou em um café para tomar um café, e avistou Tina. A ex-amiga estava sentada a uma mesa distante, encurvada sobre a xícara. Vestia um suéter cinza amarrotado, os cabelos presos em um coque descuidado. Quando ergueu o rosto, Catarina notou uma mancha roxa sob o olho direito, mal disfarçada por maquiagem.
O primeiro impulso foi virar as costas e sair, mas algo a deteve. Talvez solidariedade feminina, talvez simples compaixão humana. Caminhou até a mesa. Olá, Tina. Aleph estremeceu, levantou os olhos. Nelas passaram medo, vergonha e, por fim, uma resolução resignada. Oi, Kátia. Senta. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Tina girava a colher nervosamente, evitando encarar Catarina. Como você está? Perguntou esta, surpresa com a própria tranquilidade. Mal respondeu Tina com um sorriso amargo que por um instante a fez parecer com a antiga versão de si mesma, ousada, sincera, sem máscaras. Tudo desmoronou, Kátia. Tudo isso apontou para o próprio rosto. Por causa disso, a voz de Tina falhou e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela segurou as mãos de Catarina com força, como se buscasse um apoio que já não existia mais. Kátia, me ajude a trazer Oleg de volta para a família. Para você e para Dasha. Você é forte, você consegue fazê-lo entrar em si. Eu direi a ele que tudo acabou entre nós. Afinal, vocês ficaram juntos 18 anos. Catarina observava aquela mulher que um dia considerará sua melhor amiga e de repente viu além da máscara de maquiagem e desespero. A menina assustada que sempre invejara os outros, os mais bem-sucedidos, os mais felizes, os mais bonitos. Aquela que se acostumara a tomar o que não era seu sem medir as consequências. Tina, disse Catarina com uma calma que a surpreendeu. Cada um de nós escolhe o próprio caminho. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Oleg também. Não dá para voltar atrás e reescrever o passado. Dá sim. Tina interrompeu, desesperada. Eu poderia ter feito diferente. Não, Catarina cortou firme. Não poderia. E mesmo que pudesse, não queria. Minha vida está se reorganizando, e não pretendo deixar mentiras e traições entrarem nela novamente. Os ombros de Tina tremeram em soluços silenciosos. Ela baixou a cabeça, derrotada. Sabe, continuou Catarina, tirando um bloco de notas e uma caneta da bolsa, você deveria procurar ajuda. Tenho o contato de um psicólogo muito bom. Anotou um nome e um número, estendendo o papel. Ele ajuda pessoas em crises como a sua. Acredite, vai ficar mais leve. Tina levantou o rosto molhado, confusa. Por que você está me ajudando? Depois de tudo que fiz. Porque um dia fomos amigas, respondeu Catarina simples. E porque a vida é curta demais para guardar ódio. Naquela mesma noite, a campainha tocou. Ao abrir, Catarina encontrou Vitor à porta, trajado com uma camisa nova, barba feita, segurando um buquê de flores silvestres. Oi? Ele ofereceu as flores com um sorriso tímido. Posso entrar? Enquanto tomavam chá na cozinha, Vitor contou que havia entrado com o divórcio, arrumado um apartamento e se reconciliado com o filho. Obrigado, Kátia. Seu rosto marcado pelo vento amoleceu em gratidão. Você disse as palavras certas na hora certa, continuar vivendo. E é o que estou fazendo. Fico feliz por você, Vitya, respondeu Catarina sincera. Ele hesitou. Olha, que tal sairmos no fim de semana? Os três, você, eu e Dasha. Dizem que o gelo do parque já derreteu, que as barcas estão de volta. Nesse momento, Dasha espiou pela porta da cozinha, segurando um caderno. Mamãe, consegui resolver o problema. Ao ver Vitor, corou. Olá, tio Vitor. Olá, Dasha. Ele sorriu como se a conhecesse há anos. Que problema era esse? Sobre probabilidade, os olhos da menina brilharam. É sobre combinações e permutações. Quer que eu mostre? Claro. Vitor piscou para Catarina e seguiu Dasha até o quarto. Catarina os observou se afastar, sentindo um calor se espalhar por dentro. Não era paixão nem euforia, mas uma certeza tranquila, como se o mundo, aos poucos, voltasse a fazer sentido. Tudo ficará bem. No dia seguinte, os três passeavam pelo parque. A neve de março derretia em poças cristalinas, e o ar cheirava a terra úmida e renovação. Dasha corria à frente, parando de vez em quando para esperar os adultos nas bancos espalhados pelo caminho. Sua filha é incrível, comentou Vitor, olhando para a menina com admiração genuína. Inteligente e bonita. Toda mãe. Catarina riu. Se continuar assim, vai estragá-la. Gente boa não se estraga, rebateu ele sério. Às vezes só precisamos lembrar as pessoas de quão especiais elas são, principalmente quando é verdade. Nesse instante, o celular de Catarina apitou. Uma mensagem. Ela olhou para a tela e congelou. Era seu ex-chefe, com quem trabalhará 5 anos antes, oferecendo-lhe a vaga de chefe de contabilidade em sua nova empresa. Salário alto, benefícios, perspectiva de crescimento. Boas notícias? Perguntou Vitor, notando sua expressão. Acho que sim, guardou o telefone. Te conto depois quando pensar melhor.
À noite, depois de deitar Dasha, Catarina abriu um álbum de fotos antigo. Antes, aquelas imagens do casamento, do nascimento da filha, das férias em família, doíam como facas. Mas agora só restava uma melancolia leve, como se aquelas lembranças pertencessem a outra mulher, que viverá outra vida. Aos 42 anos, Catarina entendia. Sua história começava ali. À frente havia um verão para passar só com Dasha, quem sabe à beira-mar, um novo trabalho, novas possibilidades. Talvez até uma nova relação com um homem que enxergava o mundo com os mesmos olhos que ela. O essencial era que finalmente acreditava novamente em si mesma, em sua força, em seu direito de ser feliz, de ser respeitada, de amar e ser amada. Os dias gélidos de fevereiro tinham ficado para trás. Chegará a degelo de março na natureza e em sua alma.